Bom, a nossa empresa Algar Telecom, ela é uma empresa nacional, aliás, é a única empresa nacional hoje na questão de telecomunicações, né? E eu queria mostrar para vocês um pouco, para quem não conhece a nossa organização, já passar um videozinho rapidinho, de um minutinho, só para vocês terem ideia do que significa. A Algar Telecom faz parte do grupo Algar. Uma empresa forte, moderna e preparada para oferecer a você e a sua empresa soluções integradas em TI e telecom. É a única empresa brasileira do segmento, com mais de 55 anos de atuação. Está presente em sua área de concessão através da marca CTBC. Com soluções integradas em voz, comunicação de dados e internet, a Algar Telecom também oferece, por meio da parceria com a Algar Tecnologia, soluções em BPO, serviços de TI e consultoria de alta performance para empresas. A capacidade de inovação e a vontade de servir colocam a Algar Telecom cada vez mais próxima da sua empresa e dos seus clientes. Aquele gesto das pessoas colocando a mão no coração é um gesto de orgulho de pertencer a essa organização também, né? Então, nada mais quer dizer, nós podemos ouvir vários contextos, várias teorias sobre como ter um melhor modelo de empresa para se trabalhar, mas cada empresa tem a sua particularidade. Então, essa questão que você falou da cultura, de como que a empresa implementa isso, é que vai fazer a diferença. E como, quando nós falamos, nós começamos pequenininhos lá na nossa cidade, na região aqui, essa mais clarinha, e hoje nós já estamos em toda essa área aqui na região sudeste, estando nas principais capitais, né? Então, quer dizer, todas essas capitais que nós crescemos, que durante esses 56 anos, fizeram com que toda essa cultura levassem essa empresa que é familiar, que é brasileira, está competindo nesse grande mercado de telecomunicações, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês o que é essa cultura. Então, você fez esse presente aqui para mim, porque fortaleceu, quer dizer, quando nós falamos de pessoas, elas que estão norteando todas as ações da nossa organização. Então, pessoas estão na nossa visão, estão na nossa missão, e nós não temos como praticar esses valores, estar com o primeiro valor nosso, que é cliente, nossa razão de existir, se não for através das pessoas. E o nosso segundo aqui, valorização de talentos humanos, porque através das nossas pessoas é que nós vamos atender esses clientes que são os nossos primeiros na nossa cadeia de valor aqui. Engraçado que esse Cresça no Brasil, né, é uma coisa que é muito forte, inclusive no Sr. Alexandrino Garcia, no Dom Luiz, que é a segunda geração, e no Luiz Alexandre, que é a terceira geração, que é o nosso CEO. Aqui nós temos, em todos os eventos nossos, tem que ser cantado o hino nacional. É uma forma, e não é só isso, é na nossa marca que tem a cor, é na nossa forma de falar, é quando nós estamos em qualquer público, de ter orgulho de ser brasileira também. Então, em qualquer momento, nós temos que praticar todos esses valores. Nós trabalhamos em uma estrutura meio que matricial, então não tem muito aquela questão horizontal, para permitir que as pessoas também se sintam parte desse grupo. Então, aqui acaba criando uma cultura de comprometimento, onde as pessoas sabem que se a empresa vai bem, elas também vão bem. E no momento de sofrimento, nós vamos sofrer todos juntos, mas acreditando que depois nós vamos passar por cima daqueles problemas e vamos conseguir uma situação muito melhor. Então, isso é muito forte na organização e a gente só consegue isso numa filosofia onde você tem as pessoas sentindo parte do processo, né? Só para exemplificar, o nosso bolograma, nós chamamos de bolograma, né, a estrutura organizacional de toda a empresa, ela é nesse modelo, onde nós vimos, aqui é a diretoria, né, onde nós vimos integrados, o presidente está aqui, mas que todos os diretores estão convergindo, e aqui cada diretoria tem também o mesmo modelo de bolograma, onde nós temos todas as pessoas interagindo e trabalhando em conjunto. Então, você falou, nós não somos recursos, nós somos talentos. Então, todas as pessoas que são convidadas para trabalhar na nossa organização, elas são convidadas a ter o talento dela junto, né? Aliás, a palavra mão de obra é proibida falar na nossa empresa, né? Então, a gente não fala mão de obra. Se alguém fala mão de obra lá, né, no mínimo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas é talento mesmo.
porque ela vem para contribuir, dar as ideias, e não importa onde ela esteja, que cargo que ela esteja, mas ela tem que estar sempre com o caminho aberto para contribuir com as ideias dela. A gestão participativa, onde nós estamos em conjunto, discutindo e participando das decisões, compartilhando, discutindo os problemas e chegando na melhor decisão também. Então, nós temos muito no nosso dia a dia, uma gestão onde nós temos muito essa questão de decisão compartilhada. Não, a gente não faz aquilo porque tem que obedecer, porque alguém decidiu, mas tem que ter os seus motivos. Por que nós vamos por essa linha ou por outra? Será que não tem uma melhor alternativa? E aí, por isso que a hierarquia aqui é pela responsabilidade. Cada cargo tem a sua responsabilidade, tem a responsabilidade de tomar a decisão, mas ele tem o compartilhar dessa decisão, discutir, chegar no consenso qual seria a melhor forma, e lá, sim, nós tomarmos a decisão que for a mais acertada. E aí, nesse compartilhar, a gente acaba tendo as pessoas muito multifuncionais, que não são muito especializadas só naquilo, mas que ela acaba tendo uma visão geral, conhecendo a empresa como um todo, então compartilhando e participando do que está acontecendo na organização, ela consegue, através dessa comunicação eficaz, ela consegue ter toda a história e tudo que está acontecendo ao redor dela ali. E um ponto muito forte também, assim como foi falado aqui do Bradesco, né, as pessoas entram na nossa organização e elas têm a condição de crescer na sua organização. As oportunidades, as políticas permitem isso. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma política de aproveitamento interno que, em iguais condições, entre um talento interno e externo, nós temos que dar prioridade a um talento interno. Então, assim, as pessoas crescem na organização, elas têm as oportunidades de participar, e principalmente porque nós temos também uma condição de desenvolvimento que é muito grande. Então, se você pega lá na área de talentos humanos, os 4 pilares da área de talentos humanos, o primeiro é esse, atração, desenvolvimento e retenção. Então, as pessoas ficam muito na nossa organização porque elas têm a oportunidade de desenvolver, de aprender, de rodar entre as áreas, de conhecer coisas novas, de buscar treinamentos específicos para ela. Mas também é muito importante que a gente atue muito a cultura e a liderança. Aqui foi falado sobre a questão da liderança, eu vou falar um pouco sobre isso, mas a liderança aqui é fundamental, é ela que vai garantir, mas nós temos também que ter políticas e processos muito ágeis e simples e temos que ter uma comunicação muito eficaz. Então, aqui são algumas das ferramentas, então as pessoas, para desenvolver, ela precisa saber como ela está. Então, eu tenho que ter aqui um programa de avaliação de performance que, no mínimo uma vez por ano, formalmente, as pessoas precisam de sentar, mas no dia a dia isso tem que ser conhecido. Então, é incentivado esse feedback contínuo, mais uma vez ao ano, isso é formalizado e a gente tem um balanço de como que a pessoa, e ali vai traçar, principalmente, um instrumento para desenvolver profissionalmente e também ser referência para promoções e treinamentos. Então, a avaliação de performance é muito levada a sério, porque é de lá que nós teremos a condição de saber que pessoas em que você precisa ser treinado e ser desenvolvido. Ou então, se eu tenho uma oportunidade interna, quem são as pessoas que estão preparadas ou com o perfil adequado para aquela nova função que está aparecendo, né? Pesquisa de clima é super importante também na nossa organização, muito, muito valorizado, e a gente leva isso aqui muito a sério, muito a sério. Então, a gente já teve casos na nossa organização que a própria equipe falou assim, essa liderança não faz sentido, porque o jeito que está acontecendo na nossa organização, ela vai levar a nossa equipe para um desempenho muito pior. Então, as pessoas têm a liberdade de abrir isso, inclusive, porque nós temos que desenvolver também a liderança. Então, a pesquisa de clima organizacional, ela permite que, nesse quesito estilo gerencial, nós também estejamos cada vez mais desenvolvendo a nossa liderança, para que ela trabalhe aquilo com a sua equipe e que desenvolva essa equipe e que ela se sinta parte e crescendo ali junto com a organização, mas que também a liderança dela faz esse apoio, essa ajuda e suporta esse desenvolvimento dela, né? Mas esses quesitos, eles são esses quesitos, eles são bastante fortes, porque comunicação, eu quero saber como que está cada item desse aqui na minha organização. Então, todo ano nós sabemos essa medida e são traçados planos de ação para melhoria contínua em cada quesito desse. É muito incentivado também as reuniões com as lideranças, as reuniões diárias e tudo mais, né? O ambiente agradável, então a comunicação ela flui, a gente tem um ambiente aberto, as pessoas trabalham muito enxergando umas às outras, as baias são bastante baixas, então a comunicação acaba fluindo também. E aqui, programas de desenvolvimento,
onde nós permitimos que não só o indivíduo, através de seus treinamentos técnicos, mas as equipes também sejam preparadas para trabalhar em conjunto. Nós temos um plano de desenvolvimento para lideranças bastante arrojado. Aqui nesse evento, por exemplo, todos os anos, nós trazemos grande parte da nossa liderança, então nós estamos sempre antenados, até em níveis internacionais, levando as nossas lideranças para se prepararem cada vez mais. Temos um programa de potenciais sucessores, que ele permite que nós tenhamos cada vez mais, é um item bastante rico, mas também é bastante complexo. Buscar sucessores nas empresas para as lideranças não é fácil, então nós temos investido muito nesse programa Talentos em Desenvolvimento, e também as lideranças recebem um coaching individualizado para aqueles itens onde ela precisa de um suporte maior para fazer o seu papel. Por que a gente acredita que a liderança é o centro de todas essas ações? Porque ele tem que fazer o reforço da importância, ele é, na verdade, que faz com que a prática da cultura realmente ela vai acontecer. Então, ele, junto com a sua equipe, ele pode auxiliar nos conceitos da cultura e também vivenciar essa questão da prática desses conceitos. Que uma coisa é eu colocar lá na parede, né? Outra coisa é você vivenciar aquilo que está falando lá, que tem que ser efetivamente praticado e cumprido. E também porque quando ela ensina, ela fala, ela acaba tendo que ser o exemplo mesmo daquilo que ela fala, né? A prática tem que acontecer. E aqui é um exemplo, deixa eu botar rapidinho, tenho aqui um exemplo de uma liderança fazendo esse papel com a equipe dela, né? Nós fazemos também, nesses momentos, a gente reforça quais são as competências de cada liderança naquele momento. Ele tem que estar focado em resultados, mas também ele tem que desenvolver pessoas, fazer gestão de equipe, atuar no foco do cliente. Tudo isso aqui é um papel importante que a liderança tem que exercer na organização. O mais importante que a gente vê é que toda essa cultura, ela está verdadeiramente, ela acontece aqui, ó. É através dos nossos comportamentos. Não adianta eu falar que a pessoa conhece, ela tem habilidade, foi treinada para aquilo, mas através dos comportamentos é que nós vamos ver se realmente ela pratica aquilo, de que forma que ela está expressando. E aqui, gente, é a coisa mais difícil que tem. É você conseguir, efetivamente, detectar num processo de seleção como é que a pessoa, porque aqui é que pega, né? O iceberg, você enxerga isso aqui, mas é o dia a dia que essas coisas vão aparecendo, que são as crenças, são os motivadores de cada um, né? Então, nós temos aqui, não vou entrar em detalhe, mas, assim, alguns programas que a gente valoriza muito. O PDI, por exemplo, nós temos um plano onde as pessoas são acompanhadas, não só do ponto de vista de treinamentos, mas também de como ela está fisicamente, seja clínica, física, nutricional e até emocional, porque a pessoa tem que estar inteira. Então, para você ter uma ideia, todos os executivos têm nos seus objetivos de remuneração variável o acompanhamento desse programa aqui. Anualmente, ele tem que fazer todo o check-up, tem que ter metas para cumprir, porque é importante que ele tenha saúde, ele tenha qualidade de vida para permitir que a empresa seja perene também, né? Aqui é um item de qualidade de vida, quer dizer, sempre que a gente investe é um item da nossa pesquisa que é muito bem avaliado, e sempre a gente pergunta quais são os pontos mais valorizados pelas pessoas, né? E principalmente aqui nós temos que celebrar. Celebrar é um item que também nós temos que valorizar muito, porque quando a gente conquista alguma coisa, nós temos que comemorar isso, né? Então aqui é uma comemoração, foi até a nossa comemoração da premiação do Great Place to Work. Todo ano a gente faz, o nosso presidente, ele vai lá na frente, a gente faz por videoconferência, porque nós temos várias cidades, né? Então nós fazemos esses eventos simultâneos, todos os centros de resultados compartilham essa celebração, e nós temos N motivos para celebrar durante o ano, seja no atingimento dos resultados do ano, seja algumas premiações que nós temos. Então, no mercado de telecom também, nós sempre estamos recebendo aqui premiações como melhor atendimento. Então, esse momento sempre tem que ser valorizado e permitir que as pessoas compartilhem essa alegria, né, para que a gente tenha força realmente para o dia a dia, né, para ter aquele comprometimento todo. Obrigada.